Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Crônicas, no capítulo 32. Crônicas 32. Estão lembrados que no domingo passado nós também pregamos aqui a partir do livro de Crônicas, Crônicas 20, segunda Crônicas, não é? Onde lemos um pouco e falamos um pouco da história do rei Josafá, um servo de Deus, um homem de Deus que viveu em um contexto muito difícil. E agora nós vamos ler Crônicas 32, e eu quero ler com os irmãos, não mais uma porção tão grande como a que nós lemos no domingo passado, foram 30 versos que nós lemos, não é? E versos grandes, mas desta feita eu quero ler com os irmãos apenas 2 versos, o verso de número 7 e o verso de número 8. Então vou repetir: Crônicas, segunda Crônicas, não é a primeira Crônicas, é a segunda Crônicas, o capítulo é o 32 e os versos 7 e 8, 7 e 8. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Vamos orar? Senhor, nosso bondoso Deus, Tu conheces cada um de nós, Tu conheces as nossas vidas, os nossos corações, as lutas que cada um de nós tem enfrentado no dia a dia, Senhor. Aquilo que tem nos causado medo, aquilo que tem nos angustiado, aquilo que tem roubado muitas vezes a nossa alegria e até mesmo a nossa esperança, ó Deus. Tantas vezes, Senhor, nos encontramos abatidos, entristecidos, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus cuidadoso e que tem cuidado de cada um de nós. E através da Tua palavra é o que o Senhor traz um novo alento para os nossos corações. É assim que o Senhor trabalha nas nossas vidas, nos exortando, nos consolando, nos edificando, nos desafiando a ter uma vida, Senhor, uma vida agradável ao Senhor. Por isso te pedimos nesta hora, que a Tua palavra, Senhor, esta palavra maravilhosa, que é a palavra do Senhor, que é a palavra viva, do Deus que é vivo, possa falar aos nossos corações, e que o Senhor assim alimente a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que aqui estão, e também daqueles que nos acompanham através das redes sociais, ó Deus. Fica conosco nesta hora, usa de misericórdia para com a Tua igreja, para com cada um de nós, e usa-me, Senhor, como boca do Senhor, como instrumento em Tuas mãos, a falar ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, a vida é assim. Alguém, no auge de um grande pessimismo, chegou certa feita a dizer que viver é como descascar cebolas. Na medida em que você vai tirando as cascas, que você vai cortando, as lágrimas vão descendo dos seus olhos. E ele assim o fez e assim se pronunciou, por entender que, de fato, viver é um grande desafio. Viver não é tão fácil quanto tantas pessoas pensam. Enfrentamos lutas, passamos por aflições, por dificuldades, nos sentimos muitas vezes duramente ameaçados.
E essa ameaça que sofremos tantas vezes, ela nos apavora, ela nos assusta. E você poderia então perguntar, pastor, mas espera aí, assusta a quem? Amedronta a quem? Bem, eu creio que naturalmente o Senhor deve estar se reportando aquelas pessoas que não têm Cristo, aquelas pessoas que estão afastadas do Senhor, aquelas pessoas que estão fora da igreja. Então elas vivem assim, elas se assustam facilmente, elas vivem numa tristeza interminável, elas se abatem com as más notícias. E eu diria para você, sem nenhum medo de errar, não é sobre estas pessoas simplesmente que eu me reporto nesta manhã. Eu me refiro a nós, irmãos, nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, nós que fazemos parte da igreja do Senhor, nós que somos povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo com quem o Senhor estabeleceu uma aliança eterna, onde Ele prometeu que seria o nosso Deus e que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E de fato assim tem acontecido. Deus não abre mão do seu povo. Deus não abre mão de cuidar de nenhum dos seus filhos, mesmo que tantas vezes estes filhos o entristeçam, mesmo que tantas vezes esses filhos não estejam vivendo em harmonia com a sua palavra, mas ainda assim Deus não desiste de amar e de cuidar muito bem de cada um de nós. E nesse cuidado, o Senhor nos submete muitas vezes a tratamentos duros e nos permite passar por dificuldades, por sofrimentos, não porque Ele pretenda nos extinguir da face da terra ou nos cortar do livro da vida, não, terminantemente não, claro que não, mas muito pelo contrário. É pela vontade de Deus em trazer para perto de si aqueles a quem Ele tanto ama, é que muitas vezes Ele permite que passemos por lutas, dissabores, dificuldades, aflições, angústias. O texto que nós lemos, esses 2 versos, e eu estava lendo a história tão longa, eu disse, a história é muito longa e eu vou precisar ler mais do que 30 versos, para que os meus irmãos se encaixem exatamente nesse enredo, nessa história. Então eu vou tentar resumir aqui, tá certo? E eu sei que você conhece essa história. É uma parte da história do povo de Deus, que vivia à época o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, sob a liderança de Ezequias. Ezequias era o rei de Judá. Ezequias, um rei correto, que agiu de acordo com a vontade de Deus, que fez aquilo que agradava a Deus, e a história dele está toda narrada aí. Mas esse rei, um dia, ele foi surpreendido com o ataque de Senaqueribe. Olha o nome dele, não esqueça mais esse nome, Senaqueribe. E quem era Senaqueribe? Era o rei da Assíria, não da Síria, mas da Assíria. E a Síria era um povo muito duro, um povo idólatra, um povo que não conhecia a Deus. O exército da Assíria era muito poderoso, extremamente cruel, impingia duros sofrimentos aos povos que eram por ele dominados. E todos sabiam e temiam o rei da Síria. Quando alguém dizia, o exército da Síria está marchando em nossa direção, os povos se angustiavam com medo, porque sabiam que era um grande problema e que era derrota na certa. Senaqueribe, então,
ele se chega a Jerusalém. E ele vem com seu exército. E o objetivo dele não era fazer uma visita diplomática ao rei de Judá. A intenção dele era malévola. Ele veio para destruir, ele veio para dominar, para exercer domínio sobre o povo de Deus. Logo, então, o povo de Deus estava sob uma forte ameaça. Na verdade, havia até um motivo político para que Senaqueribe ele estivesse com essa indignação tão grande contra o povo de Deus. É porque durante o reinado de Acais, já no passado, você vai ler nas escrituras que Acais ele fez uma aliança com um dos reis da Assíria. Fez uma aliança. E por que o rei de Israel fez uma aliança com o rei da Assíria? É porque eles precisavam vencer os sírios, que era um povo também perigoso, e eles estavam apavorados, e não confiaram que Deus poderia dar vitória a eles. Então o rei de Israel, povo de Deus, com medo de ser destruído, com medo de perder a batalha, com medo de ser eliminado, acabou fazendo uma aliança espúria, e as alianças espúrias, elas são condenadas por Deus. Todas as alianças espúrias que você faz, ela é condenada por Deus. Você pode não aceitar, você pode não acreditar nisso, mas aí já é um problema totalmente seu. Mas essa é a grande verdade. Quando Ezequias assume o trono de Judá, ele vai desfazer todos aqueles compromissos. Ele destrói todos os altares consagrados aos ídolos. Ele quebra esse pacto, essa aliança que tinha sido feita. E ele começa a reconduzir o povo de Deus pelos caminhos que agradavam a Deus. E a gente sabe, meus irmãos, que toda vez que nós tomamos a decisão de harmonizar a nossa vida com os preceitos do Senhor, os ataques do inimigo certamente virão. O inimigo não se satisfaz de modo nenhum com alguém que decide viver para a glória de Deus, porque tudo que o inimigo das nossas almas quer é que nós nos rendamos a Ele, que nós venhamos a fazer aliança com Ele. E muitas vezes nós estamos iludidos pensando que aquilo que estamos fazendo é agradável ao Senhor, porque nos agrada. Agora Ezequias estava com um grande problema. Senaqueribe estava marchando, já estava muito próximo, estava chegando com sangue nos olhos, e a intenção era destruir, a intenção era se apoderar daquele povo, do povo de Judá. O interessante é que Ezequias, ao saber, ao tomar ciência do que estava acontecendo, ele toma duas providências. A primeira delas, ele vai consultar os príncipes, ele vai consultar todos os seus valentes. É assim que o texto bíblico diz. Ele reúne em torno de si a sua liderança. Ele não bateu o martelo sozinho. Ele não tomou a decisão sozinho. Não, ele chama aqueles a quem ele confiava, os seus líderes, reúne com eles e trata do problema, que não era um problema meramente dele, mas era um problema de todo Judá, de todo o povo de Deus. Uma decisão errada colocaria em jogo a autonomia daquele povo, colocaria em jogo a felicidade daquele povo. E por isso agora ele toma algumas decisões estratégicas, e você lendo o texto, você vai perceber o que ele faz, para impedir que o inimigo pudesse caminhar de forma mais livre, até interromper o serviço de água que havia, para que o povo não avançasse tão rapidamente. Depois ele levanta fortalezas, levanta torres,
prepara todo o seu contingente, chama todos os homens de guerra, prepara-os para o enfrentamento. Diz o texto bíblico que ele ganha ânimo diante disso. Depois que ele ouve os seus companheiros, ele ganha um ânimo novo. E agora ele parte para essas decisões. Mas isso não era tudo. Eu digo, isso não é tudo na vida de um homem de Deus. Não é tudo simplesmente confiar no nosso potencial, nas nossas capacidades, confiar nas nossas estratégias, nos nossos planos, por mais bem elaborados que sejam, eles não são suficientes para nos fazer vitoriosos e felizes. Precisamos de algo mais, além de todas estas providências. E Ezequias fez aquilo que deveria ser feito. Ele reúne o povo e ele profere, então, estas palavras. Olha que palavras, irmãos. Ele olha nos olhos daquela gente que estava sob aquela forte ameaça. E ele diz, sede fortes. Há um imperativo aí, há uma ordem, aí há uma determinação. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Olha a conclusão aí. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois daquelas palavras firmes, fortes, marcadas por uma convicção muito grande, o povo se enche de um ânimo muito grande. O medo desaparece, o receio desaparece, a covardia vai embora, e eles se enchem agora de um santo temor, mas é do temor de Deus. E por isso mesmo a Bíblia diz que agora sim eles cobraram um novo ânimo. Isso claramente mostra para nós que o estado até aquele momento era um estado de desânimo, de abatimento, de tristeza, de pavor, de medo. Mas depois daquelas palavras proferidas pelo rei Ezequias, o coração daquela gente foi inflamada, não por um otimismo qualquer, mas por uma santa esperança e por uma santa certeza de que eles não estavam sozinhos naquela batalha, de que por pior que fosse o inimigo, Deus estaria com eles, pronto para lutar aquela batalha. Aquela batalha não era simplesmente deles, mas Deus tinha tomado para si aquela guerra. Essa guerra agora é minha e eu farei isso para proteger o meu povo. Portanto, também claramente a gente percebe que o personagem central dessa história não foi Ezequias, não foi a estratégia de Ezequias, não foram as providências que acertadamente ele tomou, mas o personagem principal aqui é o nosso Deus eterno, é o Deus da aliança, é o Deus que cuida da sua igreja, é o Deus que cuida do seu povo. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a gente percebe, sente no dia a dia, não somente a temperatura elevadíssima que está na nossa terra, não são poucas as pessoas que constatam isso, e nós sentimos. Nossa, como está quente. Quem já não disse isso? Nessa semana, pelo menos uma vez. Nossa, mas está um calor insuportável. Estou quase não aguentando. Tá difícil, o negócio está complicado. Não é verdade? Mas esse não é o único problema. Eu sei que o povo de Deus tem assustado com muitas coisas que andam acontecendo, especialmente na nossa pátria. E os comentários correm solto em todos os lugares. Não foram poucas as pessoas que estiveram falando agora sobre uma decisão
que nos fere, irmãos. Fere qualquer pessoa que tenha coração. A aprovação do aborto no Brasil. Lamentável, triste, desastroso. E nós estamos vendo um cenário difícil. Banheiros unissex na escola? Você concorda com isso, meu irmão? Sua filha entrar no banheiro, que pode também entrar uma outra pessoa que se ache o que ela não é? E o que estas coisas, pastor, tem a ver com a igreja? Nós estamos aqui para pregar o evangelho, esperar a volta de Jesus. Mas enquanto Jesus não vem, nós vivemos aqui nesse contexto conturbado, irmãos. Os nossos filhos estão aí, os nossos netos. Agora há pouco meu neto estava sentado aqui do meu lado, pequenininho. E eu fico pensando, que mundo será o dele daqui a 15, 20 anos? Quando ele entrar na universidade, o que vai acontecer? Que mundo é esse? Quais serão os valores? E a igreja tem sido sufocada porque a voz da igreja não se faz ouvir como deveria ser ouvida. Há uma outra guerra, é um outro tipo de ameaça, é um outro tipo de tomada. Nós estamos vivendo isso. E a gente chora, a gente lamenta, eu fico triste. E hoje pela manhã eu me lembrava, quando eu estava no seminário, eu fiz seminário, irmãos, em Recife, de 81 a 84. Era uma outra realidade. E ali, eu comprei um livro à época, eu nem me lembro por que eu comprei esse livro, não foi nenhum professor que pediu para comprar. Quem quiser, eu empresto esse livro, se você tiver coragem de ver todas as imagens que tem lá. É um livro sobre aborto. Curetagem, já ouviu falar? Curetagem. Como os fetos são tratados, dilacerados, cortados, triturados, expulsos do ventre materno, sem que tenham a menor possibilidade de se defender. As imagens são terríveis, são tristes, de partir o coração. E os valores que tanto pregamos, as nossas mensagens, a mensagem da palavra, tem sido colocado em segundo plano, porque o que tem acontecido é que nós muitas vezes deixamos de ler o contexto social, cultural em que nós vivemos, com as lentes das escrituras. Elas não são mais a lente com que enxergamos o mundo. Nós usamos um mundo para interpretar as escrituras. Aí as escrituras têm que dizer aquilo que eu espero que ela diga. Por isso já tem líderes religiosos querendo ressignificar as escrituras, ressignificar, dar um novo entendimento, mas não, há um anacronismo muito grande. Lá era outra realidade, aqui é outra. Vamos pensar diferente, vamos abrir a cabeça. Não dá para ficar ouvindo esses religiosos da vida, não dá para ouvir esses crentes. Eles não sabem o que estão dizendo, eles acreditam em Papai Noel, assim que dizem. Totalmente equivocados. Hoje as pessoas mais preparadas do país estão sentadas nos bancos das igrejas adorando a Deus. Se você ler a história da ciência, você vai descobrir que grandes cientistas foram cristãos devotos ao Senhor. Nós estamos diante de uma crise. Era uma crise séria. O povo estava sendo ameaçado. E agora faz o quê? Ezequias então aparece naquele cenário e leva uma palavra àquele povo. Que palavra que veio, irmãos? Aquela palavra fez com que cobrasse ânimo. Que eles cobrassem ânimo. Que palavra era aquela, irmãos? É a palavra que eu quero para mim. É a palavra que eu preciso ouvir. É a palavra que eu preciso ouvir. E que eu creio que você precisa também, meu irmão. Você que vive no mesmo chão que eu vivo. Nós não vivemos no mundo da lua. Esse é o nosso mundo. Que palavra é essa? É aquela que nos encoraja a lutar. Essa palavra é uma palavra que nos encoraja a lutar. Veja que em momento algum o rei Ezequias levou o povo a dizer: olha, como a guerra é de Deus, como Josafá o fez também, então vão armar uma rede, descansar, dormir, confiem no Senhor que Ele vai fazer tudo, então descansem. Não, Ele tomou providências, Ele trabalhou,
Ele se preparou para a luta, para a guerra, literalmente. E nós precisamos nos preparar para essa guerra, irmãos. E como é que nós nos preparamos para essa guerra? Não é atingindo uns aos outros, não é brigando por nomes no mundo político. Isso não é por aí o caminho, irmãos. Mas nos apegando à palavra de Deus, conhecendo a Deus verdadeiramente, a cada dia mais, e nos preparando para a vida, preparando os nossos filhos para a vida, para eles entenderem que mundo é esse que eles estão vivendo. Luiz Felipe Pondé é um filósofo brasileiro que tem algumas coisas interessantes. Eu gosto de ler Pondé, como eu gosto de ler algumas coisas de Leandro Carnal, embora não concorde, a gente não concorde com tudo, mas a Bíblia diz que toda a verdade é a verdade de Deus. Ele escreveu um livro chamado A Era do Ressentimento. Não é um livro evangélico, é na área de filosofia, mas leia esse livro, você vai entender perfeitamente. Ele diz que a nossa geração é a geração mais frágil de todos os tempos, de homens fracos, não são líderes muitas vezes nem dentro da sua própria casa, não tem mais autoridade sobre os seus filhos. Vivemos uma época lamentavelmente triste, com a fragilidade do homem. E a gente precisa rever o que está acontecendo, precisamos estudar, discutimos muitas vezes o que não sabemos, somos reféns de telejornais, nada mais do que isso, mas não lemos, não pesquisamos, e precisamos nos preparar para isso. Como é que seus filhos, meus irmãos, ainda menores, como é que eles vão enfrentar a universidade? Como é que eles vão poder contra-argumentar com um professor ateu e que quer jogar na mente dele mentiras, ameaçando a sua própria crença, desrespeitando a sua própria crença? Como é que os nossos filhos vão reagir diante disso, se nós não os prepararmos devidamente para o mundo que nós vivemos? Super proteção muitas vezes, cuidados excessivos. Eu me lembro ainda, meus filhos eram pequenos, a Letícia e o Felipe, estava na igreja olhando os meninos brincarem de futebol, mais novo do que o craque Mini Messi ali, o Davi. Eu estava com um irmão sentado do meu lado, e o filho dele estava brincando. De repente o menino deu um encosto, o menino caiu, e ele se levantou, e eu pensei que ele fosse bater no garoto. Como que você faz uma coisa dessa com meu filho? Isso não pode acontecer. Rapaz, não se joga desse jeito. Eu digo, calma, rapaz. Isso é do jogo, é coisa de mim. Deixa que eles se entendem, vai ver que eles se entendem. Calma, não vai por aí. Vai criar um menino mimado. O menino caiu, meu Deus, agora o joelho está sangrando, o que vai fazer? E eu me encontrei em tantas situações, irmãos, assim na vida com relação a isso, que muitas vezes a gente sabe que a gente aprende sofrendo. E um dos piores maus de um pai é querer que seus filhos não sofram. É preciso muitas vezes sofrer, porque o sofrimento tem um caráter didático, pedagógico, nos ajuda. Então, naquele momento, com estas palavras, Ezequias ele encoraja o povo a lutar. Ele não está desanimando o povo de sair à luta, não. Ele está animando o povo a não ficar acovardado. É isso que ele diz, olha, sede fortes. Bora, gente, se levante, sede forte. É isso que ele estava dizendo. E corajosos. Não quero homem fraco aqui, não. Assustado, amedrontado, só porque um tal de Senaqueribe se levantou. Sim, ele é forte, tem um exército muito grande. Mas não se acovardem, nunca. Não entregue os pontos. Essa é a primeira coisa. A segunda, irmãos, essa palavra foi muito importante, não só porque ela encorajou o povo a lutar, mas porque ela exortou o povo. Apesar da disposição que deveriam ter para a luta, exortou o povo a confiar no Senhor. Confiar no Senhor. E por isso que ele vai falar do Senhor aqui. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria.
nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Olha só, confie no Senhor. Não use as mesmas armas do inimigo, porque você se nivela com ele. Calma, sejam fortes, corajosos, mas sobretudo confie em Deus. Há alguém conosco muito maior do que a força inimiga. Acreditem que Deus não quebrou a sua aliança, que Deus não esqueceu de nós. Por mais que tenhamos tropeçado, pecado, violado os mandamentos do Senhor, mas Deus é o Deus da aliança, e Ele não abandona o seu povo em campo de batalha. E essa é a confiança que eu e você devemos ter, até mesmo ao travarmos as nossas lutas do dia a dia. Quais são as tuas demandas, meu irmão? Quais são as tuas lutas diárias, minha irmã? Quais são as tuas queixas? O que é que tem te preocupado? O que é que tem angustiado o teu coração? Talvez você esteja vivendo um momento muito difícil e você está disposta a sair à luta. Você tem trabalhado, você tem estudado, mas está faltando talvez alguma coisa a mais na tua vida. Falta você confiar mais nesse Deus. Confia em Deus de todo o teu coração. O salmista, no Salmo 37, no verso 5, ele vai dizer assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Confia, a confiança faz toda a diferença. Confia em Deus, e mesmo quando o inimigo se levantar contra você, contra a sua família, e ameaçar a tua estabilidade emocional, espiritual, confia em Deus. Diga assim, olha, eu tenho um Deus que luta por mim. Eu tenho um Deus que guerreia a minha guerra. Eu tenho um Deus que me ama e que não me abandona. Eu creio nesse Deus. Creia e confie nesse Deus. Ezequias estava, portanto, com aquela palavra, não somente encorajando o povo a lutar, mas estava também exortando o povo a confiar. E finalmente a gente vai encontrar aqui, nesta palavra que foi dada pelo rei Ezequias, e foi uma palavra de Deus ao povo, que era preciso que eles se animassem a esperar no Senhor. Então aquela palavra, ela tinha um caráter não só de encorajamento, de uma exortação a confiar em Deus, mas também de um ânimo quanto à espera no agir de Deus. Esse é um problema nosso. Nós não gostamos de esperar. Nós queremos que as coisas aconteçam assim de forma muito instantânea. Eu oro e quando eu abrir os olhos, está tudo resolvido. Tudo resolvido, tudo tranquilo. É verdade que as coisas podem acontecer assim. Podem acontecer assim, de forma instantânea. Mas Deus pode trabalhar também de forma lenta na nossa vida. O que nós precisamos é tão somente aguardar a manifestação da graça de Deus. Lembrem do salmista também, Davi, no Salmo 40, ele dá um testemunho maravilhoso. Ele diz, esperei, quem se lembra do verso? Salmo 41, esperei, eu não estou ouvindo, esperei no Senhor, não é isso? Esperei confiantemente no Senhor, e ele fez o quê? E ele ouviu quando eu clamei por socorro. Esperar, irmãos, a palavra de ordem é esperar o mover de Deus. Não se precipite, não se desanime, esteja pronto para as lutas da vida, cada dia mais. Ensine os seus filhos a serem corajosos, valentes, estudiosos. Ensine seus filhos a lutar a cada dia mais, a arrumar o quarto. Tem menino que já está na adolescência, mas nunca dobrou um lençol, porque a mãe não deixa. Não, meu filho, não. Tem que ter alguém para fazer isso para ele. Deixa ele dobrar o lençol dele, meu filho, volte lá para o seu quarto. Vá arrumar a sua cama. Aí a gente vê homens maduros querendo corrigir o mundo, querendo corrigir o país. Você não sabe corrigir a sua casa, não sabe nem arrumar o seu quarto. Não tem condição. Tudo começa assim, desde cedo, treinando os filhos para a vida. Acorda cedo, estudar, se preparar, levar a vida a sério. Mas é preciso esperar o mover de Deus. É preciso esperar o mover de Deus.
Sabe o que aconteceu na história, irmãos? Para fechar a nossa mensagem aqui, vá lá no Salmo 32, lá no 2 Crônicas 32, versos 21 e 22. Olha o desfecho. Vê se não fecha bonitinho isso aí. Se essa equação não fecha bacana. Olha aí, ó. Lembre dos pontos que trabalhamos aqui. O povo exortado a lutar, o povo animado a confiar, e o povo levado a esperar em Deus. Quando essas coisas acontecem, olha o que acontece aqui. Então, o Senhor, olha esse então faz toda a diferença. Depois de tudo isso, então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim, livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Que Deus maravilhoso, irmãos. Que Deus maravilhoso é esse, irmãos. É um Deus que nos leva a confiar, a depender, a esperar nele. E ele, no tempo certo, ele faz aquilo bem maior do que nós pensamos. Ele mandou um anjo seu. Todo o exército inimigo foi dizimado. Mas isso não foi tudo. Não somente o inimigo foi dizimado, o exército foi dizimado, mas diz que o rei da Síria, o grande e assustador rei da Síria, que estava ameaçando o povo de Deus, voltou para casa humilhado. Diz o texto bíblico que ele voltou humilhado. E ele foi para o templo dele, pagão, um templo pagão, e foi se colocar diante do Deus dele, que ele cria, um falso Deus. E o que foi que aconteceu? Seus próprios filhos, seu próprio povo, ali o matou. Ele foi morto. O mal foi extirpado, foi eliminado. A ameaça já não existia mais. O medo não existia mais. Porque Deus desbaratou o inimigo. E Deus fez isso porque Ele é o Deus da aliança. Deus fez isso com o povo, com o seu povo no passado. O povo com quem Ele estabeleceu aliança. Mas lembre de uma coisa: nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, nós somos esse povo também de Deus. Deus nos ama com amor eterno. Por isso, meu querido e minha querida, você faz parte desse povo, você faz parte dessa família, da família que teme a Deus, que ama a Deus, que se curva diante de Deus. Portanto, meu querido, minha querida, esteja disposto e disposta para a luta do dia a dia da tua vida, para o enfrentamento dos teus problemas. Esteja preparado para isso. Sai da cama, te levanta da rede, toma um banho, te arruma, sai para a vida, disposta para a luta. Mas sai confiando que o Deus que você crê é um Deus que luta por você. E quando você assim fizer, espere para ver. Apenas aguarde e você vai ver o grande livramento que Deus concede àqueles que o buscam. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra. Que o Senhor renove o nosso ânimo e nos devolva a vida, para vivermos de forma que agrade ao Senhor nosso Deus. Amém.